Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. No estudo de hoje nós vamos estudar a lição 12, lição da Escola Sabatina, 11 a 17 de dezembro, Deuteronômio no Novo Testamento. Gostaria de te convidar para uma oração inicial e assim nós damos continuidade. Obrigado a Deus por mais uma vez podermos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe e que tudo que fizermos seja para a Tua glória, para o nosso aprendizado em comum e que possamos aprender de Ti a cada momento de nossas vidas, Pai. Imploramos que esteja conosco, nos auxiliando também, nos livrando de todos os males, conforme a Tua boa vontade, em nome de Jesus. Amém. Lição 12, 11 a 17 de dezembro. Começando aqui pelo sábado, nós temos o verso para memorizar que diz: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é uma das falas de Jesus, ali no deserto, né? Respondendo a Satanás. Nós vamos estudar um pouco sobre isso. Essa é uma das falas que nós encontramos no conhecido Novo Testamento e que também está no chamado Antigo Testamento, especificamente em Deuteronômio. Seja usando citações diretas do Antigo Testamento ou alusões, ou referências a histórias ou profecias, os escritores do Novo Testamento constantemente usaram o Antigo Testamento para apoiar e até mesmo justificar suas afirmações. Existe um conceito em muitos meios que aquilo que o chamado Novo Testamento, que está entre Gênesis, que está entre Mateus e Apocalipse, e especificamente a partir de Atos, né? Muitos consideram que a igreja começou a partir de Atos 2 e basicamente só consideram válidos o que tiver estabelecido a partir daquelas cartas, né? Especificamente das cartas de Paulo. E nós cremos diferente, nós cremos que, ao contrário, tudo que foi dito no chamado Novo Testamento se utilizou do chamado Antigo para confirmar exatamente as suas falas. Então, os escritores não usaram essas referências para confirmar que elas ainda estavam válidas, mas, pelo contrário, para validar as próprias afirmações deles. Ou seja, quando Paulo usa uma parte do chamado Antigo Testamento, ou Pedro, Tiago, João, eles não estão usando para dizer que está em validade ainda. Eles estão usando justamente para esclarecer que a fala que eles estão, o raciocínio que eles estão estabelecendo, tem uma base bíblica, confirmando aquilo que eles estão dizendo. Então, esse é o nosso conceito. E daí a importância de verificar as citações de Mateus a Apocalipse, que é o chamado Novo Testamento, confirmando, não só confirmando suas palavras, mas mostrando que o raciocínio que eles faziam estava de acordo com as escrituras, que eram os livros que são os livros de Gênesis a Malaquias. Entre os livros frequentemente citados ou mencionados está Deuteronômio. Mateus, Marcos, Lucas, Atos, João, Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Hebreus, as epístolas pastorais de Paulo, que são 1 e 2 Timóteo e Tito, e o Apocalipse remonta a Deuteronômio. Então, 14 de 27 dos conhecidos livros, livrinhos, livretos, porque alguns são basicamente uma página, né, do Novo Testamento, eles citam de alguma forma Deuteronômio. Ou seja, esse é um livro extremamente importante e as características de Deuteronômio, quando nós lemos, mostram o quanto muitas vezes existe uma diferença entre o que se diz atualmente sobre os livros de Gênesis a Malaquias, conhecido como Antigo Testamento por muitos, é diferente do que realmente está escrito ali. Domingo, 12 de dezembro, está escrito: Leia Mateus 4, de 1 a 11. Como Jesus respondeu às tentações de Satanás no deserto e qual é a lição importante para nós em sua resposta. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, entendemos o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas imediatamente? Não. Não que Jesus tivesse sido citado apenas essa vez, mas que nesse molde nós vemos essa tentação depois que ele jejuou. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então ali
não significa que ele não que durante o seu jejum ele não tivesse vez ou outra o inimigo não tivesse tentado ali prejudicar o jejum. Mas nós sabemos que os evangelhos buscaram aquilo que, inspirados por Deus, os escritores julgaram ser o que fosse mais necessário para nosso ensinamento, né? Então a Bíblia diz o seguinte: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não vamos entrar necessariamente no mérito aqui do contexto, mas é importante verificar que desde o início, Satanás ali está tentando prejudicar o ministério de Jesus e Jesus está ali pronto para se opor ao que ele disse através das Escrituras, se opor ao que Satanás havia dito, viesse a dizer, através das Escrituras, ou seja, demonstrando que ele estava espiritualmente preparado para resistir às ciladas do inimigo. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, novamente questionando o seu ministério aqui, né, tentando prejudicar Jesus de alguma forma com relação ao ministério que ele teria aqui na terra. Ele disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. E aqui nós temos uma particularidade, né? Ele vai citar as escrituras, ele vai falar: pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então veja, aqui nós temos um ponto importante para nós entendermos que as escrituras, se mal utilizadas, se usadas com versículos isolados, por exemplo, e não havendo uma reflexão a respeito do que está sendo dito em conjunto com os outros versos, ela pode dar ensinamentos que não são da vontade de Deus. Ela pode fornecer, as pessoas podem, usando esse método, fornecer falsos ensinamentos que não são da vontade de Deus. Isso fica claro porque Satanás cita as Escrituras e Jesus vai responder a ele também com uma parte das Escrituras dizendo: olha, não é esse o significado desse verso. Esse verso não permite isso. Então veja, ainda que Jesus não esclarecesse o que esse verso diz, ele está dizendo que ele não diz. E um dos princípios da interpretação é esse, né? Ainda que você não esclareça exatamente, não tenha esclarecido ainda o que um verso ou uma passagem diz, é possível que você perceba o que ela não diz. Olha, independente do significado específico dessa passagem, uma coisa que ela claramente não está dizendo é isso. Então, o que Jesus mostrou para Satanás e definitivamente, essa passagem não está dando autorização para que alguém tente a Deus, para que alguém se jogue, por exemplo, de uma altura, faça alguma coisa perigosa para que Deus vá e o proteja, como que atendendo a um capricho, né? A um capricho, entre aspas, da fé. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então, quando Jesus pega esse texto e opõe esse texto ao que Satanás disse, ele não está fazendo, perceba que ele não está fazendo com que a Bíblia se contradiga, como muitos dizem: se você responde um verso com outro verso, você está fazendo com que a Bíblia se contradiga. Não necessariamente. Nós percebemos esse caso. É claro que antes do processo de interpretação, dependendo da dificuldade do verso, nós precisamos nos assegurar da tradução, esse é um ponto, e dependendo da forma do texto, nós temos que nos assegurar da linguagem, ou seja, uma linguagem poética, existem paralelismos, né? Você tem uma frase e depois tem uma outra frase. Aquela frase que vem depois, ela está confirmando a frase anterior, ela está fazendo uma oposição à frase anterior, ensinando através de contrastes, né? Então, nós percebemos que existem esses questionamentos a serem verificados. No entanto, considerando, nós temos aqui 3 traduções, você pode ler as 3, considerando que a tradução esteja correta, na sua essência, nós percebemos que Jesus, com um verso, ele mostrou que o verso que Satanás estava utilizando
não estava adequadamente contextualizado. Veja que aqui a Bíblia nos mostra de forma rápida, mas Satanás aqui possivelmente sabia que, sabendo que Jesus estava preparado para responder a quaisquer outras alegações que ele fizesse dentro da Bíblia, ou porque Jesus usou um verso muito específico para lidar com essa situação específica que Satanás colocou. Ou seja, Jesus disse: olha, esse verso ele não dá autorização para, e possivelmente se você estudar esse verso, é um verso dos Salmos, né? Se você estudá-lo, você vai ver que ele não está em um contexto de tentação a Deus, de tentar a Deus, né? É um contexto em que Deus vai atender aos caprichos de uma pessoa. E aí Satanás, sabendo que ele não conseguiria encontrar isso na Bíblia, ele não conseguiria, pelo menos não a ponto de enganar a Jesus, possivelmente, né? Ele já passou para uma outra fala, né? A ordem da tentação, dependendo do livro que você lê, dos evangelhos, né? Dependendo do evangelho que você lê, ele está ligeiramente alterada, mas nós vemos claramente duas tentações, a ordem alterada, mas as tentações são as mesmas, né? Então, em duas das tentações, Satanás questiona o ministério de Jesus. Em uma delas, ele chega inclusive a se utilizar da palavra, e na próxima que nós vamos ler, aí ele vai falar, ele vai tentar abertamente ali mexer com o ego de Jesus, né? O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Então nós vemos aqui, é, indiretamente, apesar dele não utilizar o termo "se tu és o Filho de Deus", fica claro que ele estava aqui tentando lançar dúvidas sobre a mente de Jesus, porque Jesus, tendo confiança no seu ministério, na sua função aqui, e tendo a certeza de que ele conseguiria cumprir, ele efetivamente não atenderia a esse pedido absurdo de adorar a Satanás e jogar por terra tudo que ele precisaria fazer, né? O interessante nesses três pontos é que, nas respostas de Jesus, nos três casos, né, nós vamos ver aqui a lição dizendo o quê? Ele citou, em cada caso, a palavra que ele citou era de Deuteronômio. Então, nós vemos que nas três respostas de Jesus, ele cita Deuteronômio. Então, aí nós percebemos a importância desse livro, a ponto de Jesus, nas três respostas, ele se utilizar de partes desse verso. E nós temos também, quando ele fala aos seus anjos dar a ordem a seu respeito, nós também temos essa citação em Mateus, não é? Jesus não discutiu com Satanás nem o rebateu. Aqui nós precisamos fazer uma observação, né? É claro que Jesus rebateu o que Satanás falou. Rebateu com a palavra. Ele não simplesmente citou as escrituras, né? Tanto que quando ele, aqui em Mateus, ela está como última tentação, né? Ele disse: vá embora, Satanás, porque está escrito, né? Então veja que ele rebateu Satanás. Ele poderia simplesmente dizer: olha, não vou transformar a pedra em pão, não vou te adorar e não vou me jogar daqui. Ele poderia simplesmente ter dito isso, mas não, ele rebateu a Satanás, ele refutou aos argumentos de Satanás com a Bíblia. Então, quando ele diz, ele simplesmente citou as Escrituras, o fato dele ter citado as Escrituras dentro do contexto exato em que Satanás o estava tentando, mostra que ele estava efetivamente rebatendo, sim, as falas de Satanás, né? Então, não sei exatamente qual é a intenção do autor ao dizer que Jesus não rebateu a Satanás. Ele rebateu, sim, a Satanás, assim como ele rebateu a todos que vieram, quase todos que vieram falar com ele, com palavras da Bíblia, né? Um ou outro momento que ele usa um raciocínio ali contra as pessoas, como, por exemplo, quando perguntaram para ele se o batismo de João era de Deus ou dos homens, ele não respondeu citando passagens bíblicas, ele usou um raciocínio, dizendo: eu digo a vocês, se vocês... desculpa, eles chegaram a Jesus e disseram: olha, com que autoridade você faz essas coisas? E aí Jesus respondeu: eu respondo se vocês disserem
com que autoridade, se o batismo de João é de Deus ou dos homens. E aí eles pensaram, bom, se dissermos de Deus, aí ele vai nos perguntar, então por que vocês não aceitam? Se dissermos dos homens, tememos o povo. Então, aí eles respondem, não sabemos. Aí Jesus, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Mas em muitos casos Jesus Jesus rebate sim a fala deles, justamente citando as escrituras, muitas vezes com discursos longos, né? Em cada caso, a palavra que ele citou era de Deuteronômio, e é interessante que Jesus, no deserto, tenha escolhido citar textos que foram dados a Israel também no deserto. E é interessante que a Bíblia fala, né, que Deus permitiu que o povo fosse ao deserto para quê, né? Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Então Jesus sabia disso, que Deus o iria guiar, continuar guiando, independente de onde ele estivesse, inclusive ali 40 dias de jejum no deserto. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, assim como efetivamente para humilhá-los aqui, no sentido de para que eles percebessem a rebeldia em que eles viviam, e não como se Deus estivesse predestinando uma humilhação para eles. A fim de conhecer suas intenções. Né? O povo muitas vezes foi humilhado por quê? Por causa da rebeldia. Né? Quando eles não atuavam em rebeldia, ao invés de humilhação, ao contrário, eles passavam pelo quê? Eles eram honrados ali, Deus os honrava através do seu poder. A fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Olha só. Então, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, ao contrário do que muitas vezes nós ouvimos nas falas, nas pregações e até nos estudos da lição, a intenção de Deus em conduzi-los ali era verificar a disposição deles em obedecer aos mandamentos de Deus. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Para quê? Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, exatamente no contexto que Jesus usou, ou seja, Jesus, quando cita esse verso, principalmente quando nós vemos o contexto em que ele está escrito, ou seja, olha, Deus permitiu que vocês fossem ao deserto, tivessem ali um momento de dificuldade e depois o sustentasse, para que vocês percebam que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, né? De tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem, de tudo que procede da boca de Deus. Ou seja, o contexto reforça ainda mais quando nós lemos esse verso, o contexto imediato em que ele está, a passagem que ele está, confirma ainda mais aquilo que Jesus falou. Ou seja, olha, assim como Deus colocou o seu povo à prova no deserto e o sustentou, eu sei que ele vai me sustentar aqui nesse momento também. Então, Jesus está demonstrando a confiança dele de que no momento certo o próprio Deus o sustentaria, então ele não precisaria se preocupar com aquilo que Satanás falou. Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Por quê? Porque a ira de Deus iria se acender contra eles. Em que momento, né? Em que situação? Na situação em que eles viessem a se rebelar contra Deus, assim como nós vamos ver posteriormente. Não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentastes em Massá. E aí nós vamos ver como eles tentaram a Deus, não é? Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor. Perceba que quando ele faz esse contraste, olha, não tentem a Deus, obedeçam a Deus. A gente percebe que o tentar a Deus incluía a questão da rebeldia, a questão de questionamentos desnecessários, ou seja, mesmo Deus mostrando todo o seu poder e a sua disposição em cuidar deles e o seu cuidado efetivamente, eles questionando ali a Moisés e indiretamente questionando ao próprio Deus, porque eles sabiam que Deus estava guiando o seu povo através de Moisés ali. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento a seus antepassados.
O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, ou seja, não rejeite ao que Deus estabeleceu. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Então, mais uma vez, o contexto amplia ainda mais o nosso entendimento. Jesus ele pega exatamente ali o foco de cada uma das passagens para rebater a fala de Satanás. E aí nós vamos ver a tentação quando o povo tentou ali ao Senhor, né, através falando contra Moisés, eles claramente estavam falando contra Deus. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, veja, segundo o mandamento do Senhor. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Veja que, tendo passado por tudo aquilo, tendo conseguido um dos bens mais preciosos, que é a liberdade, eles ainda estavam questionando a provisão divina, porque eles perceberam ali que Moisés não estava fazendo aquilo sozinho. Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vou me apedrejar. O Senhor respondeu: Passa diante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Ou seja, eles claramente não estavam tentando a Moisés, eles estavam tentando ao próprio Senhor. Constantemente eles se rebelavam, Deus agia, eles se rebelavam de novo, Deus agia. Como eles não tinham coragem de tentar chegar perto de algum local onde Deus aparentasse estar, eles se rebelavam contra Moisés, não é? Eles projetavam a falta de fé, a rebeldia, a ira em alguém, né? Então, quando, por exemplo, nós vamos falar da palavra de Deus para alguém, essa pessoa, ela, teoricamente, ela é um cristão, mas ela não quer viver segundo a palavra de Deus, então ela fica com raiva de nós. Na verdade, ela está projetando a ira que ela está em relação à palavra que está escrito ali, ela está projetando essa raiva sobre nós, mas na verdade ela está com raiva do que está escrito ali, porque ela não quer que o significado seja aquele, ela não quer viver segundo aquele princípio, então muitas vezes ela projeta essa raiva em quem está dizendo. Assim aconteceu com Moisés. Eles projetavam a raiva que eles tinham naquele que os estava guiando com pelo poder de Deus. Como podemos extrair mais poder para a nossa vida do estudo da Bíblia a fim de refletirmos mais plenamente o caráter de Jesus e como ele resistir às tentações do inimigo? Jesus mostrou que não adianta nós pensarmos apenas no, entre aspas, aspectos práticos, como muitos dizem. Se nós não tivermos um bom embasamento teórico no estudo da palavra, nós não vamos conseguir resistir às muitas tentações do inimigo. Não vamos conseguir entender o quão sutil, o quão delicado muitas vezes é a tentação em que nós estamos nos envolvendo. Uma fala aparentemente bíblica, um conceito aparentemente dentro da palavra e que muitas vezes não tem nada a ver com o que Deus quer de nós. Então o estudo da Bíblia ele precisa ser contínuo, ele precisa é preciso ter paciência, porque muitas vezes é preciso preparar bastante para entender alguma coisa, ou principalmente transmitir alguma coisa, né? Por mais simples que seja a transmissão. Então, o estudo da Bíblia é o que vai fundamentar a nossa prática. Se a nossa prática estiver de acordo com a palavra, a tendência é que a nossa vida melhore e o nosso testemunho se aperfeiçoe. Se não estiver, a tendência é que a nossa vida piore espiritualmente e nós sejamos um mau testemunho para as pessoas, né? Levantando os rostos. Leia Deuteronômio 10, 17 a 19. E qual é a mensagem essencial para o povo?
e por que ela é relevante para a Igreja de Deus hoje. A frase "não trata as pessoas com parcialidade" é traduzida de uma figura hebraica de linguagem que significa literalmente não levantar rostos. Acredita-se que a expressão tenha se originado em um cenário jurídico em que o juiz ou rei viu o rosto da pessoa no julgamento e, com base na condição dela importante ou insignificante, dava o veredito. Então, o comentário está dizendo o seguinte, que não trata as pessoas com parcialidade, foi um trabalho interpretativo dos tradutores para que o significado daquela literalidade fosse entendido por nós. Eu sempre prefiro que a tradução seja feita na sua literalidade e que hajam comentários esclarecendo cada ponto, como esse, por exemplo. Seria muito mais proveitoso que as pessoas tivessem esse relato na Bíblia e ali numa nota de rodapé, por exemplo, ou logo após o verso, ali abaixo, houvesse um comentário esclarecendo, né, entre colchetes, alguma coisa desse sentido, que o significado, o sentido, né, o sentido que se acredita em relação à fala e até tendo em mente o próprio contexto. É sempre melhor que nós lidemos com o conteúdo original para assim podermos analisar melhor a proposta de tradução idiomática, vamos dizer assim, né? Considerando as particularidades do idioma, que é, no caso, o hebraico, né? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês, para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, deixem de ser obstinados. Sejam fiéis à aliança em seus corações e deixem de ser obstinados. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, ame os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Então, nós percebemos que se nós substituirmos aqui poderoso e temível, que não levanta os rostos, nem que não levanta rostos, nem aceita suborno. Faz justiça aos órfãos, às viúvas e ama os estrangeiros. Quando nós lemos o contexto, ou seja, ele não olha para uma pessoa em relação à sua veste, à sua importância aqui nesse mundo. Ou seja, quando nós percebemos o contexto em que a expressão que não levanta rostos está colocada, nós percebemos que ele tem exatamente esse significado, de não tratar as pessoas com parcialidade. Leia Atos 10, 34. E aí nós vamos ver aqui, né? Qual é a mensagem essencial para o povo? É não tratar as pessoas de acordo com as suas posses, com a sua importância profissional, nada disso. Tratar as pessoas com equidade, né? Buscando auxiliá-las para que haja uma igualdade real, né? O que no direito muitas vezes é tratado como igualdade material, né? Então você diminuir as desigualdades existentes entre as pessoas para que elas possam ser tratadas com mais equidade, com mais igualdade. Então Deus está ensinando que, só que nesse caso especificamente, o que Deus está falando, né? Ele está falando para auxiliar os órfãos, estrangeiros, etc. Mas ele também fala, você não vai julgar a favor de uma pessoa por ela ser pobre ou por ela ser rica. Então veja, eu vou auxiliar essa pessoa no julgamento porque ela é pobre. Não, você vai julgar com justiça, ou seja, vai verificar o que realmente aconteceu, quem está errado, quem está certo, independente de ser pobre ou rico, né? Ou seja, se uma pessoa pobre for lá e cometer algo detestável, prejudicial também, você vai julgá-la independente do quão pobre ela seja, né? Então veja que Deus está dizendo, olha, não é para haver parcialidade em nenhum dos aspectos, nem para prejudicar, né? Ou seja, nem para deixar à mercê da situação ali, e nem para supervalorizar uma pessoa por causa de algum problema que ela tenha. Nós sabemos que efetivamente o maior perigo é quando
vai se julgar pessoas importantes que tenham muito dinheiro, porque isso envolve muitas vezes uma preocupação maior com uma, um, um, um risco que isso possa causar ao julgador e etc. Mas Deus está dizendo, olha, julgue com justiça, faça justiça, auxilie os necessitados, não trate as pessoas com parcialidade, ou seja, de acordo ah, com os benefícios que ela, com a importância que ela tem ou com os benefícios que ela vem a trazer ao julgador, que seria a questão do suborno, né? Porque suborno não é só dinheiro, né? Suborno também tem a ver com você julgar para você ter uma visibilidade maior, você julgar parcialmente para que você tenha algum benefício, um status melhor na sociedade, as pessoas vejam você de uma forma diferente, porque aquela pessoa, se você der um julgamento favorável àquela pessoa, de repente, na mídia você vai ser mais bem visto, etc, né? Leia Atos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efésios 6:9, Colossenses 3:25 e 1 Pedro 1:17. Como esses textos usam Deuteronômio 10:17? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. Foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então, Cornélio explica para Pedro que ele teve uma visão, onde Pedro foi mostrado a ele, e ele precisaria. Veja que quando Deus fala, né? Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Deus estava considerando as pessoas pelo caráter, pela disposição em obedecer, e não pela nacionalidade, naturalidade, nada disso. E aí Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Veja que Pedro não está dizendo assim, olha, agora eu percebo que Deus, ele mima as pessoas que querem ser rebeldes. Não, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que ele reconhece que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Ou seja, ele está deixando claro que em que aspecto Deus não age com parcialidade? No aspecto de que ele vê como agradável, ele aceita todo aquele que esteja disposto a obedecê-lo. Não está dizendo aqui que, independente da rebeldia da pessoa, ela pode fazer o que quiser, que Deus vai estar sempre ali, né? Independente dela estar no pecado deliberado e não querer mudar, não tem problema. Não é isso que o texto está falando, justamente o contrário. Ele está dizendo, olha, aquele que estiver disposto a servir a Deus, tendo ouvido o evangelho, ou não tendo ouvido, mas vivendo segundo a verdade que recebeu, esse é o que é agradável a Deus, aquele que busca fazer o seu melhor diante daquilo que tem em mãos. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti no dia da ira, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Veja aqui o contexto, e vamos ler aqui o que está abaixo. Né? Todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Então, o que o texto está deixando claro, quando ele diz, pois em Deus não há parcialidade, ele diz o que? Olha, Deus vai julgar pelo caráter, pela disposição em aceitá-lo não só como Salvador, mas como Senhor.
Não adianta uma pessoa dizer que aceita Deus como Salvador, enquanto não o aceita como Senhor de sua vida e e age ao bel prazer. Então a Bíblia deixa claro, olha, o que busca fazer o bem, evidentemente, ele não está falando de uma perfeição absoluta, mas uma pessoa que busca fazer o bem, que persiste em fazer o bem. E ele fala que esse receberá o quê? A salvação. E aquele que pratica o mal, aquele que busca uma vida de rebeldia contra Deus. Ele fala, independente da nacionalidade, sendo judeu, sendo grego, independente do que, esse aí receberá o quê? Tribulação e angústia. Então ele está deixando claro que quando ele diz, pois em Deus não há parcialidade, ele está dizendo o seguinte, pois em Deus, independente da nacionalidade, o caráter é o que determina como Deus vai responder a essa pessoa. O caráter que está sendo desenvolvido por cada um por nós, né? Cada um de nós, como cada um de nós está se desenvolvendo em relação às condições que Deus nos concede, né? Deus nos concede poder, sabedoria, condições de mudança. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação. E lhes expus o evangelho para que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência de homem. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei em fazer. Quando nós lemos isso aqui, o que ele quer dizer? Deus não julga pela aparência. O que ele está querendo dizer é que Deus é independente para Deus se a pessoa tem um cargo, uma função na igreja maior ou menor, ou se ela tem um cargo ou função no mundo secular maior ou menor, não é isso que Deus olha. Ou seja, Deus olha a disposição em fazer a vontade de Deus. É isso que ele olha, né? É nesse aspecto que Deus não julga pela aparência. Então ele não está dizendo aqui que, independente de como a pessoa agir, não tem problema, porque Deus não julga. Não, não é isso que ele está. Às vezes uma pessoa aparenta se está fazendo coisa errada. Mas se ela aparenta, então por que eu vou considerar que ela não esteja fazendo algo errado? Não é? Então, se ela aparentemente está fazendo algo errado, eu já vou me preocupar em verificar se aquilo realmente não é errado. Então veja que existe uma deturpação, muitas vezes, dessa passagem, no sentido de dizer assim, ah, mas todo mundo erra, e assim, aí as pessoas não fazem diferenciação entre o pecado deliberado, que é o pecado voluntário, entre uma pessoa que está disposta a obedecer a Deus e uma que não está disposta em obedecer. Então veja que, nós vamos ter muitas surpresas, com certeza nós vamos ter muitas surpresas. No entanto, aquele que se rebela contra Deus e não se arrepende, nós sabemos que não haverá surpresa em relação a essa pessoa, né? Se ela não se arrepender. Obviamente, se ela estiver lá, é porque ela se arrependeu daquilo que fez, né? Aqui, se você também quiser ir na sua casa, Gálatas 2, de 1 a 14, foi o momento em que Paulo, ele repreendeu a Pedro, porque Pedro estava ali sentado com os gentios também, e quando é, aqueles que eram mais enturmados com Tiago chegavam lá, ele ficava ali preocupado, se afastava dos gentios, então Paulo estava dizendo para ele, olha, a sua atitude não é correta, né? Você está sendo hipócrita, né? Então, você tem que ter uma posição só, ou você acredita ser correto estar com eles ou não. E aí, ou você enfrenta Tiago nesse aspecto, caso ele tenha uma visão diferente, ou não. Então, ou seja, não pode ter esse dupla atitude, né? Está perto de um determinado líder, você age de um jeito, está longe, você age de outra forma. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa,
para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais não irritem seus filhos, antes criem-nos. Então nós vemos aqui a questão de honrar, quando ele fala obedeçam aos pais, e ele usa a questão de honrar pai e mãe, nós sabemos também que está no chamado Antigo Testamento, também nós vemos isso em Deuteronômio. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, né? Com sinceridade de coração, como a Cristo, como estando obedecendo ao próprio Cristo ali. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E aí ele diz o quê? Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então ele fala, olha, é, a, a, o nosso foco não é esse mundo, o nosso foco não é essa vida, então nós, no momento que estivermos aqui, sejamos bons testemunhos. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, com respeito, com cuidado, né? Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Então, veja que Paulo está lidando com uma situação difícil aqui, né? Como lidar com um Senhor que se converte e ainda mantém a escravidão, e ao mesmo tempo tentar harmonizar isso enquanto esse senhor de repente está em processo de transformação de caráter. Então nós vemos aí uma série de coisas, né? No entanto, ele está deixando claro, olha, não é porque você tem um servo ou um escravo que você vai tratá-lo mal. Então ele vai trabalhar para você, você vai tratar bem, você vai respeitá-lo, tratá-lo com dignidade. Então veja que é um processo aqui de desenvolvimento numa sociedade com essas características, né? E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. E aí ele fala, mulheres sejam sujeitas aos maridos, como convém no Senhor, maridos amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas, filhos obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, pais não irriteis vossos filhos para que não percam o ânimo, e vice-versa, né? Isso vale para todos os lados aqui. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, né? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então veja que ele está falando, tudo que vocês fizerem é como se estivesse fazendo ao próprio Deus, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Aí em outra versão nós temos, quem fizer agravo receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então veja, o contexto é sempre em que sentido? Olha, aqueles que buscarem serem sinceros vão ter uma recompensa. Aqueles que forem desonestos na sua forma de agir, com hipocrisia, com desonestidade, com rebeldia, esses vão ser punidos. Então é sempre esse contexto. Veja que nunca é um contexto de dizer assim, independente do que a pessoa estiver fazendo, de como ela esteja, você sempre tem que ver o lado bom. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, olha, se a pessoa age assim, diante de Deus ela tem essa condição. Se ela age diferente, a condição dela diante de Deus é diferente. Não existe meio termo. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, lá do passado, que você não haja como você agia quando não era um convertido, uma convertida. Quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, olha só, novamente o contexto. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês.
Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, segundo o caráter, a disposição e obedecer de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então ele fala: olha, vocês não vão agir mais como filhos desobedientes. Se vocês são servos de Deus, realmente vocês não vão agir como filhos desobedientes, ou seja, vocês vão agir como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos seus maus desejos lá do passado. Então vocês não vão agir como filhos desobedientes, mas como filhos obedientes, que não se deixam mais moldar pelos desejos antigos, pelos instintos, né? Não vai viver mais segundo, sendo escravo dos instintos, ou seja, vai lutar contra os instintos, não é? E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória para que a vossa fé e perseverança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então veja, o que nos vai ajudar constantemente nesse molde, nessa mudança de vida, é o contato com a palavra. E aí nós vamos lutando contra os nossos instintos, contra as nossas más tendências, e aí é uma luta constante, né? Assim, por isso que a Bíblia fala, vigiai, né? Esteja em constante vigilância, não baixe a guarda. Quantas vezes, mesmo sutilmente, você levanta rostos? Por que a cruz nos mostra quão pecaminosa é essa atitude? Eu acredito que diante de tudo que nós lemos, nós percebemos aí que se nós tratamos alguém com parcialidade, de acordo com a função, com a importância que ela tenha no mundo, com a fama, diferente das outras pessoas, nós estamos mostrando que não estamos de acordo com a palavra de Deus, que é analisar as pessoas segundo o caráter que elas têm e valorizar a sinceridade, valorizar aquilo que Deus valoriza, a sinceridade, a busca, a disposição em fazer o que é certo, né? E ajudar aqueles que ainda não estejam nessa situação, para que eles possam entender a importância de viver assim, né? Auxiliar a todos, né? A intenção aqui de Deus falar isso não é, olha, você vai ver uma pessoa fazendo erro ali, e você vai menosprezá-la. Não, você não vai menosprezá-la, mas você também não vai supervalorizá-la pelo erro que ela está cometendo. No sentido de mimar, muitas vezes, como muitas pessoas fazem, né? Ah, e não, ela precisa vir para a igreja, então tudo que ela fizer nós vamos relevar. Não, não é assim que funciona também, não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Então ele fala, ó, trate com imparcialidade. Não, se a pessoa está buscando fazer o que é correto, ótimo. Se ela não está, paciência, né? Ela foi evangelizada, nós vamos continuar dando chances Deus vai continuar, claro, dando chances a ela, não nós, e nós vamos estar dispostos a ajudá-la, mas também não vamos tratar com uma pessoa como uma criança mimada, né? Então, a pessoa tem que entender que não é ela que está fazendo um favor para Deus ou para nós, né? É Deus que está fazendo um favor para ela e para nós, nos auxiliando na nossa mudança de vida. Amaldiçoado em um madeiro. Os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz. E aí ele fala sobre as várias maldições, né? Esculpir imagem, desonrar pai e mãe, mudar o marco de divisa, fizer o cego errar o caminho, negar justiça ao estrangeiro, ou seja, uma pessoa ao órfão ou ao viúvo, ou seja, uma pessoa em situação de fragilidade, negar a justiça a essa pessoa, se deitar com a mulher de seu pai, tiver relações sexuais com o animal, se deitar com a irmã, se deitar com a sogra, que matar secretamente seu próximo, ou seja, a questão do dolo, né? Principalmente, aceitar pagamento para matar o inocente, e ele fala, e aí encerra a fala, né, dizendo: maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: amém. Então veja que a confirmação da palavra era do quê? A disposição em obedecer a tudo o que Deus estivesse ordenando. Disposição em obedecer a tudo, ou seja, não alimentar nenhum pecado, não justificar e nem alimentar nenhum pecado voluntário, deliberado. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto e vocês o pendurarem no madeiro, seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia,
pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Então, evidentemente, nós estamos falando aqui de uma pessoa culpada no momento em que ela morresse, que não foi o caso de Jesus, não é? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera a maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E aí nós lembrando que Tiago fala, né, e não só Tiago, mas a Bíblia inteira fala que as pessoas pela fé elas fizeram o quê? Elas obedeceram. Ou seja, Paulo não está criticando, nem poderia, porque se ele estivesse fazendo isso, ele estaria totalmente contrário à palavra. Ele não está criticando as pessoas pela disposição em obedecer, né? Mas por uma deturpação em algum aspecto da obediência que eles estavam fazendo ali. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Em que aspecto todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição? Porque está escrito: Maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Evidentemente, essa aplicação de Paulo não está se referindo à disposição em obedecer a tudo, porque foi o próprio Deus que determinou, e ele não só determinou que elas permanecessem em todas as coisas, né? Mas ele disse que era possível permanecer em todas elas. Deus estava falando da perfeição absoluta ali? Muito provavelmente não. Ele estava falando da disposição em obedecer a tudo que estivesse ali. Então, quando nós harmonizamos as passagens, evidentemente que Deus não estava falando da perfeição absoluta, mas o próprio Deus é que disse: Maldito aquele que não permanecer em todas as coisas. Isso significa o quê? Que Deus premeditou que todo mundo se tornaria maldito porque ele daria algo impossível de ser obedecido? Não. Evidente que Deus não é isso que Deus estava fazendo, né? Ele estava premeditadamente ali agindo como alguém maquiavélico? Evidente que não, né? Deus estava dizendo que aquele que não estivesse disposto a permanecer, ou seja, que voluntariamente não permanecesse em todas as coisas, ou seja, aí quando nós voluntariamente permanecemos em todas as coisas, significa o quê? Que nós não teremos nenhum pecado voluntário em nossa vida, que vez ou outra, ainda que nós venhamos a cair, não vamos fazê-lo por rebeldia, deliberadamente. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então Paulo está tratando aqui do conceito das obras como causa da salvação. Evidentemente as obras não são a causa da salvação, não significa que elas não sejam o efeito dela. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E aí é interessante que quando ele fala da lei como causa, ele fala: ninguém será justificado, porque o justo viverá pela fé. Mas quando ele fala, quando ele vai abordar as consequências, o efeito de uma pessoa salva em Deus, ele fala assim: não serão apenas os ouvintes, mas os praticantes da lei que serão justificados. E nós estamos falando do mesmo autor. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. E ele reconhece que aquele que obedecer a Deus, obedecer às leis de Deus, ele viverá por elas, porque é isso que Deus prometeu. Então Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Então ele não nos resgatou da lei, ele nos resgatou da maldição da lei. E a maldição, quem era maldito? Quem obedecia à lei? A maldição é dada para o obediente? Não, a maldição é dada para o desobediente. Então, quando ele fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele nos resgatou do quê? Da condenação da lei. Ele nos resgata da condenação da lei, ou seja, ele nos resgata da consequência inevitável que seria
a nossa vida sem a salvação em Cristo Jesus, que seria o quê? A morte eterna. Então é disso que Deus nos resgata, dessa maldição, dessa condenação em virtude da desobediência, desde que, evidentemente, ela não seja voluntária, não seja deliberada. E aí ele fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Aqui, obviamente, ele está usando uma figura de linguagem, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, porque o contexto de alguém ser maldito ao ser pendurado no madeiro era o contexto ali de alguém que houvesse pecado para a morte. Jesus não tinha cometido nenhum pecado para a morte. Então, Jesus ele se torna maldito em que sentido? Ele se permite estar numa situação em que aqueles que eram amaldiçoados pelas suas más obras que passavam por aquilo, não é? E nesse sentido é que ele se faz maldição por nós, ou seja, recebendo sobre si os nossos pecados. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. De que lei Paulo estava falando? Evidentemente a lei escrita, porque a lei, verbalmente, nós sabemos que ele existe desde que momento? Desde que foi dada a primeira ordem para Adão, desde o momento em que a serpente foi amaldiçoada por ter mentido, desde o momento em que Caim foi amaldiçoado por ter assassinado, nós percebemos que a lei, verbalmente, ela já, evidentemente, já existia. Então, nós estamos falando de que lei aqui? A lei escrita, que veio 430 anos depois, não é invalida de forma a abolir a promessa. E veja que ele está falando aqui em relação à lei escrita, em relação à promessa. Ele não está desqualificando a necessidade da lei. Agora vamos ler. Qual era o propósito então da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Ora, em que aspecto ela foi acrescentada por causa das transgressões? Que lei foi acrescentada por causa das transgressões? Porque as leis preventivas, como não matarás, não dirás falso testemunho, não terás outro Deus diante de mim, elas são justamente para prevenção. Não faz sentido você dizer para uma pessoa, você não pode matar depois que ela já matou. Não faz sentido você dizer para uma pessoa, você não pode mentir depois que ela já está mentindo. Se você vai dar essa lei, quando Deus dá essa lei dizendo que essa não é a vontade dele para o ser humano, evidentemente ele está fazendo isso para prevenir a transgressão, né? E não por causa de uma transgressão já dada, já existente. Então, o que foi acrescentado por causa das transgressões? Foi acrescentado por causa das transgressões foi a lei em seu aspecto de sacrifício. Ou seja, se você olhar na Bíblia, você vai ver as leis preventivas: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não terás outro Deus diante de mim, lembra-te do dia de sábado, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado, não farás nenhuma obra. Então, e assim sucessivamente, né? Não cobiçar, não mentir, não fazer negócio fraudulento, não seguir a multidão para fazer o mal, não fazer mexericos, não oprimir o órfão, o escravo, o estrangeiro, a viúva e assim sucessivamente. São leis preventivas, não é? Isso é dado para alguém justamente para a pessoa não cometer esse ato. Nós temos um conjunto de normas que foi dada por causa das transgressões. Qual foi? Considerando que seja esse o aspecto aqui da acrescentada por causa das transgressões, ordenada por causa das transgressões, não é? Porque até que viesse a posteridade a quem a promessa tenha sido feita, ou seja, qual lei foi dada até que viesse o descendente? A lei, obviamente, dos sacrifícios. Porque as leis preventivas, elas não tinham a função de ajudar as pessoas até que Jesus morresse. Deus não falou, olha, não terás outro Deus diante de mim, mas quando Jesus morrer, vocês podem adorar outros deuses. Não farás imagem de escultura até que Jesus morra, depois vocês podem fazer para adoração. Não pode mentir até que Jesus venha, depois vocês podem mentir. Então veja que, obviamente, ele não está se referindo a esse aspecto, a essas instruções, mas as instruções que são remediativas. Uma vez que você pecou, você precisa oferecer sacrifício. E aí Jesus é o nosso,
É o substituto desses sacrifícios que haviam antes dele. Pense no que você enfrentaria se recebesse a punição justa por seus erros. No entanto, visto que Cristo suportou a punição por seus erros em si mesmo, de forma que você não precisa fazê-lo, na verdade, assim, ele recebeu a punição máxima, vamos dizer assim, da morte, né? E nós morremos, muitos vamos morrer, a não ser que Jesus venha antes, mas ele nos livra do quê? Da morte eterna. Não significa que necessariamente ele nos livrou de todas as punições. A própria Bíblia nos diz que existem punições que nós muitas vezes enfrentamos em vida pelos nossos erros. Nós sabemos disso, né? Seja nós enfrentando a punição pelos nossos erros, sejam outros enfrentando problemas pelas consequências dos nossos erros, né? De forma que você não precisa fazê-lo. Qual deve ser a resposta ao sacrifício de Jesus? Então, existem punições que nós recebemos em vida, seja por seres humanos, seja pelo próprio Deus, que permite que determinadas coisas aconteçam em função dos nossos erros, sejam as consequências naturais daquilo que nós fazemos. Existem coisas que nós sofremos em virtude das coisas erradas, e pessoas sofrem pelos erros que nós fazemos também. Agora, a morte eterna, essa punição, essa pena capital, vamos dizer assim, essa pena máxima, Jesus veio para nos livrar aqueles que, evidentemente, estiverem dispostos a aceitá-lo como Senhor, a aceitar a salvação que ele oferece pelo seu sacrifício e a aceitá-lo como Senhor de suas vidas. Quarta-feira, 15 de dezembro, um profeta semelhante a você. Deuteronômio 18, 15 a 19. O que Moisés disse em seguida, compare com a fala em Atos 3, 22 e 7, 37. Como Pedro e Estevão aplicam Deuteronômio 18, 18, o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio de seus irmãos, se levante, SNA é Nova Almeida atualizada. Fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor seu Deus em Horebe. No dia em que o povo estava reunido, vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Então o povo estava com tanto medo daquilo que eles presenciaram, mas também estavam tão conscientes da rebeldia em que eles estavam, que eles falaram: nós não queremos passar por isso de novo para não corrermos o risco de morrer. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Então veja que quando nós vemos essa fala sobre um profeta falso, em contraste com o profeta verdadeiro, isso mostra para nós que Deus não levantaria apenas um profeta. Ou seja, esse seria um dos profetas que Deus iria levantar. Quando ele fala que levantarei um profeta, ele não, apesar do contexto estar falando de um profeta, do texto, né, e o contexto estar se referindo a um profeta em substituição a Moisés, veja que ele não está falando em tom taxativo, eu só vou levantar mais um profeta. Então veja, Deus está falando de um profeta, mas em tom exemplificativo. Esse vai ser um profeta, não significa que depois não virão outros. E, obviamente, se alguém não ouvir a palavra de um profeta, seja esse que Deus enviaria naquele contexto, fosse outro que fosse enviado no futuro, evidentemente, aquele que não ouvir a fala de um profeta de Deus, disso Deus vai pedir conta de toda pessoa que rejeite qualquer profeta de Deus. Aí nós estamos vendo a fala de modo exemplificativo, né? Nós não precisamos restringir de modo a falar, não, é só em relação a esse profeta que Deus pediria a conta. Não, é óbvio que não, né? Se todos os outros profetas que viessem depois estavam falando exatamente em nome de Deus, Deus iria pedir conta de quem não ouvisse as palavras que Deus falasse através daqueles profetas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, aqui nós temos Pedro falando com as pessoas a respeito de como eles deveriam se comportar.
depois de terem ouvido a fala ali a respeito da necessidade de uma nova vida em Jesus, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, aqui é uma condição clara, né, que ele está falando, olha, arrependimento e conversão. Então, o ser apagado não é apenas dizer assim, eu aceito a Jesus. Não, é necessário arrependimento e conversão. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. E aí ele fala, porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Então ele está falando, olha, então Deus já havia feito a promessa de um profeta semelhante a Moisés, outros profetas também já se referiram a Jesus como profeta, então, e aí naquela fala, como nós lemos ali, né, falando, olha, se um profeta vem e fala em nome de Deus e alguém recusa, está recusando ao próprio Deus, e por isso a Bíblia fala, Deus pedirá contas. E aí ele fala, e outros também vieram e falaram de Jesus, que seria não só um profeta, mas que também seria um profeta, uma pessoa que fala, um mensageiro que fala em nome de Deus, ou seja, e aquele que rejeita qualquer profeta que vem em nome de Deus, obviamente Deus vai pedir conta dele, né? Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Olha que interessante. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então, a Bíblia fala o tempo inteiro, olha, é uma mudança de vida que tem que ocorrer verdadeiramente. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar, para transmiti-lo a nós. Então, aqui eles fazem uma aplicação do texto que foi dado a Moisés, esclarecendo que Jesus é o enviado de Deus, que estava falando conforme Deus e que rejeitá-lo seria equivalente a rejeitar a fala do próprio Deus. Se você olhar em Atos 6 e 7, você vai ver o contexto ali da fala de Abraão, de Estevão, né? Nós vamos ler o comentário aqui da lição e vamos ler algumas partes desses dois capítulos. Muitos séculos depois, Pedro e Estevão citaram o texto em referência a Jesus. A questão aí de Estevão, né, é um contexto um pouquinho diferente, mas de qualquer forma, vamos lá. Para Pedro, Jesus era o cumprimento do que havia sido falado pela boca de seus santos profetas desde a antiguidade, e os líderes deveriam obedecer às suas palavras, ou seja, Pedro usou esse texto que os judeus conheciam e o aplicou a Jesus com a ideia de que eles precisavam se arrepender pelo que tinham feito a ele. Em seguida, em Atos 7:37, conforme nós lemos aqui, né? Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Estevão, embora em um contexto diferente do de Pedro, também se referiu a essa famosa promessa e afirmou que ela apontava para Jesus. No contexto de Estevão, ele, na verdade, ele não se referiu necessariamente a isso. Mas nós aplicamos a Jesus principalmente pelo fato de que nós o reconhecemos como um profeta de Deus, não só um profeta de Deus, mas o nosso Salvador, né? Ele quis dizer que Moisés, em seu papel na história como líder dos judeus, havia prefigurado Jesus. Na verdade, quando Estevão conversa ali, ele está falando da história de Israel e como Jesus estava alinhado a todo aquele fato, aquilo que ele estava citando, e como aquelas pessoas que estavam ouvindo estavam indo contra tudo aquilo que havia sido estabelecido na palavra, né? E depois que ele fala isso, ele os acusa, e aí eles, irados, eles vão lá e apedrejam Estevão, né? Então vamos ler Atos, algumas passagens de Atos, algumas partes, né, de Atos 6 e 7.
A partir do verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então esse é o contexto em que tudo aquilo está acontecendo com Estevão. Então ele um forte debate, né? Várias pessoas ali tentando derrubar a fala de Estevão com relação a Jesus. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então todos que estavam tentando ali não conseguiam resistir. Inclusive o próprio Paulo, né, Saulo de Tarso estava ali e nós não vemos nenhuma fala em relação a ele tentando se opor a isso, né? A fala de Estevão. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E é por isso que Estevão, ele cita uma série todo o contexto da história do povo de Israel ali, em vários aspectos. Cita Moisés, demonstra que ele tem um grande conhecimento a respeito dos eventos que ocorreram ali. E inverte a coisa. Ele fala, olha, são vocês que estão blasfemando da palavra de Deus, que estão indo contra os ensinos de Moisés. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. E aí ele começa a falar Deus aparecendo a Abraão. E aí, depois ele fala da aliança da circuncisão, no verso 8. No verso 9 ele fala: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. E ele vai citando, no verso 12: mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. No verso 17: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. E aí ele vai citando: quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel, vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa. Aí ele está citando Moisés, não é? E aí ele fala: ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. E aí ele vai citando Moisés: decorridos 40 anos, no verso 30, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre chamas de uma sarça que ardia. E no verso 34, vi com efeito o sofrimento do meu povo do Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. E aí, nesse contexto é que ele cita o verso 37, né? A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este Moisés, a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés que disse ao Senhor, aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés que escreve na congregação do deserto. Ele vai citar, ou seja, demonstrando que ele conhece bem a história, toda a história do seu povo, tudo o que aconteceu, inclusive com relação a Abraão, com Jacó, Moisés. No verso 41, naqueles dias fizeram um bezerro de ouro e ofereceram sacrifício ao ídolo, mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. E aí ele vai citando. E aí no verso 50, não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não a guardastes.
Então ele está falando, não somos nós que estamos indo contra o costume de Moisés, são vocês. São vocês que estão imitando os antepassados que faziam exatamente isso, perseguiam aqueles que falavam em nome de Deus. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. E aí, então, eles levam Estevão e o apedrejam, né? Então, esse é o contexto que ele está sendo. Ele fala, olha, ao contrário, nós não estamos falando contra Moisés. Vocês é que estão indo contra o que ele ensinou, o que Deus ensinou através dele, na questão da obediência, na questão de fazer a vontade de Deus. Horrível coisa, lição quinta-feira. Leia Hebreus 10, 28 a 31. O que Paulo disse, vamos aqui falar um pouco de forma mais genérica, o que o escritor de Hebreus diz e como isso se aplica a nós. Paulo citou uma exortação anterior aos israelitas para que permanecessem fiéis. O texto usado foi o de Deuteronômio 17:6, em que está, vamos ler aqui Deuteronômio 17:6, né? Antes de começar e depois também. Sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer, mas pelo depoimento de uma só testemunha não será condenado à morte. Em que está escrito que alguém considerado digno de morte sofreria essa pena somente depois que pelo menos 2 pessoas testemunhassem contra ele. Você tem mais luz e mais verdade do que eles e sabe sobre o sacrifício do Filho de Deus por seus pecados. Assim, se você rejeitar isso, sua condenação será maior do que a deles. Aqui eles estão falando, parafraseando, né, falando com outras palavras, com palavras muito parecidas, aquilo que está escrito no livro de Hebreus. Então Paulo voltou a Deuteronômio 32, 35 para apoiar seu argumento. Assim, basicamente, Paulo estava dizendo, estejam avisados. Deuteronômio 32, 35. Que nos diz, a mim pertence a vingança e a recompensa ao tempo em que seus pés resvalarem. O dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. O Senhor fará justiça, verso 36, ao seu povo, e terá compaixão dos seus servos, quando vê que a sua força se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá, onde estão seus deuses, a rocha em que confiavam, os deuses que comiam as gorduras das suas vítimas, e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem para que haja esconderijo para vós. Então veja o constante alerta de Deus para as pessoas, né? Olha, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem a consequência de se apartarem de mim, então estejam avisados. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, como nós lemos, né? Será morto que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque no dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Vamos lá agora para Hebreus, não é? Usando uma linguagem muito semelhante em relação à quantidade de testemunha e na questão também de como Deus ele observa a cada um e verifica a sinceridade de cada um. Não é? Nós vamos ler aqui Hebreus do verso 22 ao 32. Essa parte em amarela é a parte que a lição coloca, né? Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E aí ele fala, bom, se nesse aspecto já é digno de morte essa pessoa, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então ele pega tópicos, né, das falas que estão em Deuteronômio. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Inteira certeza de fé, corações purificados da má consciência, corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros
para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, ou seja, não deixando de nos congregar, ou seja, de nos reunir para conversar sobre a palavra de Deus. Como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Ou seja, nós devemos pregar e viver o evangelho unidos, buscando nos auxiliar uns aos outros, e não individualmente. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas, o que resta? Tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. E aí ele faz a fala que nós acabamos de ler. Ou seja, se na questão da lei de Moisés as pessoas já morrem sem misericórdia, imagina aquele que, tendo conhecido a vontade de Deus, peque deliberadamente, principalmente aquele que peca deliberadamente, e tenta justificar isso e enganar o povo de Deus, colocando isso como algo que Deus aceita normalmente. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Então ele está dizendo que o pecar deliberadamente depois de ter conhecido a verdade, e principalmente aquele que faz isso e se coloca, como Paulo coloca lá em Romanos 1, né? Não somente as fazem, mas incentivam outros a fazê-lo. Ele está dizendo que essas pessoas estão fazendo o quê? Pisando aos pés do Filho de Deus, profanando o sangue da aliança, insultando o Espírito da graça. Então ele está dizendo que a desobediência voluntária é uma ofensa gravíssima a Deus. É pisar aos pés do Filho de Deus, é profanar o sangue da aliança, ou seja, é inutilizar por completo o sangue da aliança e insultar o Espírito da graça. Sexta-feira, estudo adicional. Assim como o Antigo Testamento cita a si mesmo, o Novo Testamento está repleto de citações diretas, referências e alusões ao Antigo Testamento. Salmos, Isaías e Deuteronômio estão entre os mais utilizados. Várias vezes, os escritores do Novo Testamento citaram o que é conhecido como Septuaginta, a versão de 70, aqui é 70 em algarismo romano, chamada de Antigo Testamento grego, a mais antiga tradução grega conhecida da Bíblia hebraica. Os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Torá ou Pentateuco, foram traduzidos no 3º século a.C. e o restante do Antigo Testamento por volta do 2º século a.C. Pode-se aprender muito também de como interpretar a Bíblia pela forma com que os escritores inspirados no Novo Testamento usaram o Antigo Testamento. E uma das primeiras lições que podemos aprender é que, ao contrário do que dizem muitos eruditos, os escritores do Novo Testamento nunca levantaram nenhuma questão sobre a autenticidade e autoridade dos livros do Antigo Testamento. Nada que em seus escritos revelou, por exemplo, dúvida sobre a historicidade dos relatos do Antigo Testamento. Nada, não havia dúvida sobre a historicidade dos relatos do Antigo Testamento. Desde a existência de Adão e Eva, a queda, o dilúvio, chamado de Abraão e assim por diante. A erudição, entre aspas, que questiona essas coisas é apenas ceticismo humano e não deve ter lugar no coração nem na mente dos adventistas do sétimo dia. O que ele está dizendo para nós é, ao contrário dos escritores da Bíblia, os chamados eruditos atuais, eles têm questionado cada vez mais a validade dos textos bíblicos ou têm aplicado numa restrição tão grande que praticamente se perde aquele... Muitas vezes, quando alguém não quer obedecer a um determinado ponto, ele fala, não, foi citado só nesse contexto, e muitas vezes nós vemos que o ser citado no contexto não limita o verso, dependendo da forma como o verso tiver sido e a passagem tiver sido colocada, né? Levando em conta toda a luz que recebemos como adventistas do sétimo dia, o que isso nos ensina sobre a grande responsabilidade de sermos fiéis às verdades que nos foram confiadas? Bom, cada um, conforme nós lemos, ou seja, vai prestar conta a Deus se, conhecendo a mensagem, não
viver de acordo com essa mensagem. Aí nós estamos falando de pecado deliberado. Então, todo aquele que, tendo a luz, não agir conforme a luz recebida, esse claramente está em pecado deliberado. Leia Deuteronômio 18, de 9 a 14. Que manifestações modernas dessas abominações ao Senhor existem? Como podemos ter a certeza de que as evitamos? Vamos lá então. Deuteronômio 18, 9 a 14. Dezoito, 9 a 14. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Então ele fala, quando você já tiver entrado na terra que Deus te dá, você não vai imitar as abominações das nações em volta. E o que ele considera como abominações dessas nações? Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. E muitos estão, entre aspas, fazendo passar pelo fogo o filho ou a filha, deixando o filho sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma análise do que ele assiste, de com quem ele anda, do que ele faz. Então, a diferença é que o filho ele vai sofrendo aos poucos, né? Ele vai se deteriorando aos poucos. E aí, quando o pai vai ver, quando a mãe vai ver, já o filho já está praticamente destruído em vida. Nem adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, o que mais nós vemos são, entre aspas, pessoas que se dizem crentes na Bíblia, falando, por exemplo, em horóscopo, falando em como os signos podem ter uma influência e mudar as vidas dessas pessoas, como elas querem viver uma vida de liberdade, elas não querem ser, entre aspas, fanáticos religiosos, então elas substituem o estudo por uma vida voltada totalmente à ficção e muitas vezes a pior ficção que existe, né? Nem encantador, necromante, mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações diante de ti. Então veja, ele está falando, é por isso que Deus está expulsando, porque ele também não aceita, Deus não aceita isso em ninguém, não só no povo de Israel, ele não aceita isso em nenhum povo, em nenhuma pessoa, né? E o que mais nós vemos são pessoas que deixam de lado a segurança da palavra, a segurança de um estudo aprofundado, com calma, com cautela, deixar de viver segundo os instintos. E aí, o que nós temos hoje? Pessoas questionando a validade da família, questionando a validade estrutural do corpo humano, questionando a validade estrutural do desenvolvimento mental. Então, nós vemos que cada vez mais jogando por terra toda a estrutura humana, e isso tem sido, o resultado disso tem sido o quê? Depressão, uma rebeldia constante entre todos, não é só entre filhos e pais, né? Um vazio, né, de pensamento que tem se refletido nas letras das músicas, tem se refletido nas falas das pessoas, e aí, isso tem sido as abominações atuais, alguns exemplos de abominações atuais que nós temos visto, não é? Porque os cristãos que entendem a aplicação universal da morte de Cristo na cruz nunca deveriam levantar rostos. Veja o estudo de segunda-feira. Como podemos reconhecer em nós essa tendência? Como a cruz pode nos curar dessa atitude errada? Ou seja, nós não devemos olhar pela aparência. Nós devemos sempre levar em conta o caráter da pessoa, aquilo que ela efetivamente faz, a disposição dela em fazer a vontade de Deus, né? Esse é o conceito de não levantar rostos, né? É você e em outra coisa também que o contexto está colocado ali, auxiliar aqueles que precisam de ajuda, sem ser parcial, sem aceitar os erros que eles cometem, né? Sem ser parcial quando eles estiverem errados, quando eles forem os que cometerem abominações, por exemplo. Esse é o equilíbrio que a Bíblia determina para nós, né? Espero que tenha sido proveitoso, que Deus nos abençoe. Até o próximo estudo. Gostaria de te convidar para uma oração final. Obrigado, Deus, por mais uma vez aprendermos a Tua palavra, que possamos fazer tudo segundo a Tua vontade, não a nossa. Nos despeça para nossos afazeres. Esteja conosco.
nos dando a tua sabedoria em cada momento de nossas vidas, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Sejam sempre muito bem-vindos. Até o próximo estudo. Paz e graça. Maranata.